como é o manejo do gado leiteiro na integração lavoura-pecuária-floresta. Saiba agora na nossa capacitação tecnológica. Olá pessoal, meu nome é Roberta Carnevale, sou pesquisadora da Embrapa Agro-Silvopastoril e nós vamos conversar hoje sobre a integração lavoura-pecuária em sistemas de produção de leite. No sistema de produção de leite, a gente consegue trabalhar com diversas modalidades da integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Nem sempre com todos os componentes. Então, o sistema silvopastoril é o mais comum, que é a associação de árvores com a pastagem. Né? Mas, no sistema, a gente vai conversar, no sistema como um todo, a lavoura se encaixa de maneira determinante nesse contexto, em função da própria necessidade do rebanho. Né? Então, num sistema de produção de leite, você não consegue trabalhar, nas nossas condições de Brasil, apenas com pastagem. A gente tem que pensar em trabalhar também com a suplementação. Né? E essa lavoura ela vai ter muito essa destinação. Então, o sistema de lavoura, de integração lavoura-pecuária-floresta, né, ele vai se encaixar de uma maneira bastante perfeita com o que se pretende dentro de um sistema de produção de leite, e é o nosso objetivo da conversa de hoje. Né? Então, só dando uma definição, né, do que seria a integração lavoura-pecuária, é um sistema produtivo onde você consegue a produção de grãos, fibras, silagem, né, que é bastante interessante no contexto da produção de leite, né, óleo, madeira, todos os derivados da árvore, né, carne ou leite, no caso aqui nós estamos falando da carne, e também da produção de animais, né, dentro da propriedade. Isso em consórcio, em rotação ou em sucessão. Então, nós temos a lavoura, nós temos a pastagem, nós temos o animal e nós temos a floresta, todos no mesmo ambiente, né, sendo trabalhados de maneira harmônica e sendo benéfica um ao outro. Então, nós vamos começar a discutir a questão da pastagem dentro do sistema. Nós vamos discutir componente a componente, né, e a influência que tem um com o outro. Então, nós vamos começar com a pastagem. Né? Nosso referencial de pastagem hoje no Brasil não é muito diferente dessa foto. Né? Isso seja no estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, do Brasil Central, esse cenário é sempre muito comum. Né? E a gente pergunta, é isso que é produção de leite a pasto? Né? Isso é produção de leite a pasto? Né? Esse tipo de cenário, essa foto foi tirada no período das águas. Né? Então, é isso que a gente espera de um sistema integrado? Né? Não, nós precisamos de uma pastagem produtiva. Né? Nós estamos falando de um sistema intensificado, que vai demandar conhecimento, vai demandar acompanhamento, assistência técnica e vai demandar resultado. Né? Então, para isso, nós precisamos definir essa pastagem como se fosse uma lavoura. Nós vamos trabalhar com essa pastagem como se fosse uma lavoura, dar atenção e os cuidados e manejos necessários para que ela cresça de maneira produtiva e forneça o alimento que é esperado para os animais. Então, a pastagem ela começa desde a escolha da espécie. Né? Então, que espécie eu vou utilizar? Depende do manejo que eu estou trabalhando, depende do objetivo que eu quero aquela pastagem dentro do sistema. Tá certo? Qual época eu vou utilizar aquela pastagem? Né? Para que animais eu vou utilizar? O que eu vou colocar em sucessão? Né? Eu vou trabalhar com lavoura depois? Eu vou trabalhar nessa área como uma pastagem única? Isso tudo vai refletir
na escolha da espécie. Todas essas respostas têm que ser obtidas, discutidas, o técnico com o produtor, para chegar nessa planta ideal para aquele sistema, né? Qual o tipo de manejo? Bom, escolhida a planta que eu vou utilizar, eu vou trabalhar com o manejo que seja mais adequado para aquela situação, né? Então, eu tenho que conhecer a primeira planta, saber qual é o manejo exigido por aquela planta e trabalhar da maneira mais correta. Eu tenho que trabalhar com fertilização dessa pastagem, né? A gente brinca que Deus já dá a água e o sol, né? A gente só tem que entrar com a nossa parte, que é um bom cultivo e uma boa fertilização. Então, vamos fazer a nossa parte, tá? A localização, em casos de sistemas de produção de leite, é uma preocupação a localização que essa pastagem tem dentro da propriedade. Por quê? Porque uma vaca produzindo leite, ela não pode andar mais do que 3 km por dia, tá certo? Então, se ela não pode andar mais de 3 km por dia, eu não posso colocar uma pastagem muito distante, né? Se essa pastagem está distante e ainda a aguada fica distante do local que os animais ficam pastejando, o que vai acontecer? O animal caminha até a água, volta para o pasto, vai para a ordenha, volta para o pasto, vai para a ordenha de novo, volta para o pasto, e esse animal acaba caminhando mais do que 3 km por dia, né? E isso afeta negativamente a produção de leite, tá? A produção de forragem, o sistema ele tem que regular a produção de forragem de acordo com aquilo que se demanda do sistema, nem mais nem menos, ele tem que ser regulado, né? Porque uma pastagem produzindo muito mais do que o sistema consegue absorver, né? Os animais conseguem consumir, você vai ter um excesso de perdas ali que vai contabilizar no seu saldo no final do dia, né? Essa pastagem também tem que ser de qualidade, né? Uma pastagem, não basta apenas produzir, a pastagem tem que ter qualidade, tem que ter uma quantidade de folhas verdes bastante alta, que esse é a parte preferida, a parte que realmente é transformada em desempenho, tá? E essa forragem tem que estar disponível para o animal, né? Principalmente gado de leite, nós temos que ter a preocupação que esse animal passa muito tempo fora da pastagem, né? E além dele passar o tempo fora da pastagem, o que acontece? Muitas vezes o animal não tem o ambiente adequado naquela condição de pasto, né? Não tem sombra, não tem água, então ele passa menos tempo ainda dentro da pastagem. Nós vamos ver dados que mostram como é que é o comportamento desse animal quando ele tem a presença de sombra ou não, tá? E nós vamos discutir isso mais adiante, tá? E essa pastagem está adequada ao ambiente, né, que está sendo submetida, tá? E qual que é a capacidade de adaptação e consórcio? Aí eu quero colocar em consórcio com uma leguminosa, aquela pastagem aceita isso, né? A outra pergunta, eu quero colocar em associação com árvores. Aquela pastagem tolera o sombreamento? Qual o espaçamento eu tenho que dar? Entendeu? Então, todas essas perguntas têm que ser respondidas já no planejamento, né? Antes de escolher a espécie. E, normalmente, como é que o pessoal escolhe espécie? Meu vizinho comprou uma semente, né, do fulano de tal que foi lá vender, eu vou lá e quero comprar igual. Ou, esse é o capim da moda. Nem sabe se necessariamente é aquela pastagem mais adequada para o sistema e para aquele ponto do sistema que está sendo trabalhado, tá? E quando a gente começa a relacionar essa pastagem, que já é complexa, né, com árvore, né, com sombreamento, qual que é a relação que existe com a pastagem e sombreamento? Bom, a maioria dos trabalhos que a gente tem ainda são de sombreamento artificial, mas já dão um norte para a gente
perceber que o que acontece com uma pastagem que está sendo sombreada. Primeiro, essa pastagem ela vai reduzir a produção de matéria seca. Quanto menor a quantidade de luz solar essa pastagem recebe, menor é a produção de matéria seca. Então, a produção esperada de uma pastagem hoje, com as plantas que a gente tem no mercado, né, é menor do que se ela tivesse a pleno sol. Tá certo? Então, isso já dá um norte de como a gente vai trabalhar a questão de espaçamentos, a questão de disposição das árvores, né, para que sombreie o mínimo possível a pastagem, porque é um paradoxo aí. Você tem que sombrear, você tem que promover sombra para os animais, mas não pode sombrear a pastagem, né? Então, mas nós conseguimos, a gente consegue, com planejamento, consegue atingir esses dois objetivos. Uma pastagem que cresce sob sombra, ela aumenta o valor nutritivo. Por que isso acontece? Porque com a redução da velocidade de crescimento, a parede da fibra da folha, né, da planta em geral, ela fica menos espessa. Ficando menos espessa, né, diminui a quantidade de FDN, diminui a quantidade de fibra nessa planta. Diminuindo fibra, aumenta o conteúdo celular. Então, a gente sabe que o conteúdo celular é 100% digestível, né, e a fibra mais fina tem uma digestibilidade maior. Então, o valor nutritivo de uma planta à sombra é maior em função desse menor crescimento. Tá? Outra ocorrência, quando a planta é submetida à sombra, é a redução do número de perfilhos ou número de brotações que se tem na pastagem, né? Então, o aspecto é de pasto ralo, nós vamos ver na foto depois, é um pasto mais ralo. E quanto mais intensa for essa restrição de luz, maior vai ser esse raleamento. E também isso varia conforme a espécie. Tá? Reduz o índice de área foliar. Né? Por quê? Porque a planta muda a disposição e a angulação da folha. Tá certo? Então, conforme a planta recebe menos luz, ela percebe que está recebendo menos luz, as folhas ficam mais horizontais para tentar captar mais luz por superfície de folha e aumentar a eficiência. E isso faz com que ela iniba o crescimento de mais folhas. Tá certo? Então, o índice de área foliar diminui. E a área foliar específica aumenta, por quê? Porque ela fica mais horizontal. Aqui são alguns resultados, né, a gente pode ver no gráfico, alguns resultados compilados de vários trabalhos da literatura que mostram um comportamento bastante semelhante entre as plantas. Né? Na verdade, eu trabalhei um pouco esses dados colocando em produção relativa, porque a produção de cada capim vai ser diferente de acordo com o potencial e manejo que ele está sendo utilizado. Né? Então, eu coloquei em produção relativa, sempre o valor de referência era o pleno sol, o zero. Tá certo? Então, com 20%, 30%, até 50% de sombreamento, a produtividade da pastagem permaneceu semelhante. Né? Com a ressalva do pensacola, que é uma planta que, de repente, a gente precisa explorar mais, procurar mais trabalhos, fazer mais trabalhos com ela, que mostrou que assim, com 50% de sombreamento ele tem uma produção bastante elevada. Então, a gente precisa ver se isso não foi um erro experimental ou se realmente essa planta responde de uma maneira mais interessante quando sombreada. Tá certo? Essas plantas elas vão começar a reduzir a produção a partir de 50% para 60%, 70% de sombreamento. Então, um nível aí de 50% de sombreamento, você já consegue ter sombra suficiente para dar o conforto térmico para os animais sem afetar a pastagem. Alguns trabalhos agora com sombreamento natural, com árvores. Né? Então, a gente tinha a pastagem com a árvore,
né? Aonde, com decumbes, com 35% ou com 50%, a produção foi a mesma que a pleno sol. Tá? Já com marandu, a 77%, veja, passou aquele limite dos 50%, 70%. 77% já teve redução na produção da forragem. Tá? Mais 11 espécies foram testadas em 3 espaçamentos. Pleno sol, 15x3, 9x3 com eucalipto. Tá? Oferecendo aí 44% de interceptação de luz, né? E 86%, ou seja, 9x3 já estava bastante fechado o espaçamento, onde pouca luz passava, né? Apenas 14% da luz passava ali para as plantas, que é bastante baixo. Né? E nessa recomendação, 15x3 foi um espaçamento mínimo. Mas veja bem, espaçamento é muito variável. E também depende da posição que você está colocando, se é norte-sul, se é leste-oeste. E normalmente as pessoas colocam, e o mais recomendado é colocar as árvores em curva de nível. Então, certos momentos a linha vai estar norte-sul, certos momentos vai estar leste-oeste. Então, isso não dá muito para controlar, né? Exatamente qual é o espaçamento mínimo ou máximo. Não tem receita. Né? Então, aqui essa foto, vocês conseguem observar a diferença de um pasto com 65% de sombreamento, tá? Onde você tem 295 perfilhos por metro quadrado, né? E, do outro lado, você tem as pastagens com 526, praticamente o dobro, quase o dobro do sombreado, né? Onde você tem apenas 35% do sombreamento. Então, é uma pastagem bem mais rala, com menos perfilhos, né? O aspecto de pasto estiolado. Então, é isso que acontece com o pasto que está com excesso de sombra. Mais uma vez, um pasto que está sombreado, apresentando aí 12% de proteína, né? Com 56% de digestibilidade, comparado ao pasto que está do lado, sem diferença nenhuma em adubação, apenas a questão da luminosidade. Você tem um pasto aí com menos proteína, 9,6%, e uma digestibilidade menor. Em sistema silvopastoril, mais um exemplo, onde você tem um pasto com teor de proteína maior, né, no silvopastoril, e com isso um consumo um pouco maior quando você tem o pasto na sombra. Tá? E nós vamos ver, a hora que chegar na parte de comportamento, por que isso acontece. Tá? Outro trabalho interessante também feito com eucalipto e capim Tanzânia, né? A hipótese testada nesse trabalho foi o quê? Será que se essa diferença na produção acontece por falta de nutrientes, já que eu tenho árvores também extraindo nutrientes daquela área, né? Ou isso acontece somente pela sombra? Né? Então, e também testou o efeito da alolopatia. Então, as hipóteses desse trabalho eram essas, né? Que essa é uma dúvida bastante comum. Tá? Então, eles usaram doses de NPK, né? E o consórcio por 4 anos. Fósforo e potássio não apresentaram diferenças, né? Em termos de resposta. Mas o nitrogênio, quando aplicado, né, em situações de pastagens sombreadas, ela aumentou o número de perfilhos e aumentou também a produção. Ou seja, sim, tem um fator nutricional envolvido aí. Claro que a sombra afeta o perfilhamento da pastagem, diminuindo, mas colocando um pouco de nitrogênio a mais, você consegue minimizar essa questão do sombreamento. Lógico, desde que não esteja naquela faixa de limite, né,
onde você está causando estresse para a planta, né? E outra resposta que esse trabalho mostrou é que não existe efeito alelopático. Simplesmente as pastagens que não se desenvolvem bem ou por falta de nutriente ou por falta de luz, mas não tem alelopatia envolvida, né, nessa história, como muito se suspeitava. Aqui tem um esquema que a gente pode observar, onde mostra o caminhamento do Sol, né, o caminhamento da sombra em relação ao caminhamento do Sol, né? Então, às 9 da manhã, esse Sol ele vai estar batendo na copa da árvore e refletindo para um lado, né, para o lado oposto à insolação. Ao meio-dia, essa luz do Sol já está fazendo a sombra exatamente embaixo da árvore e do outro lado, né, no final da tarde, a sombra já está sendo refletida para o outro lado. Isso dependendo da maneira com que você coloca os ranks de árvores, tá certo? Quando você coloca exatamente no alinhamento do Sol, leste-oeste, esse Sol ele vai caminhar acima da linha de árvores, né? E a sombra fica muito próxima, ela anda muito pouco próxima daquela árvore. Se você coloca um alinhamento norte-sul, aí essa sombra faz todo esse caminhamento. Por que é importante saber isso? É importante levar isso em consideração para que no momento que a gente faça o plantio da árvore, por mais absurdo que isso possa parecer, isso acontece, né? Você faz o planejamento, planta as árvores e a hora que faz a sombra, ela não está exatamente onde você quer que ela esteja, né? E aí não dá para tirar a árvore e mudar de lugar. Então, essa parte é do planejamento que tem que ser considerada para que, a hora que essa árvore estiver grande, ela projete a sombra exatamente no local que você deseja. Além da quantidade de luz, né, é importante saber que a qualidade dessa luz também interfere no crescimento da pastagem.